tudo espera, tudo suporta, tudo sofre, é compassível, né? Não se ensoberbece, não trata mal, né? É o amor de mãe, né? O amor de mãe é assim, né? E meus parabéns, né? Para essa pessoa, para esse ser, né? Eu digo, depois de Deus, o mais importante da nossa vida, né? E a gente tem que valorizar, tem que honrar mesmo as nossas mães, né? Porque um dia isso passa, né? Isso passa. Josiane cantando aí, eu lembrei da minha mãe, da minha mãezinha, né? Um amor de pessoa. Quem conheceu, né? Eu lembro que toda vez que eu entrava aí, né? Em casa, no quintal, eu entrava gritando, né? Eu estava gritando e falava, mãe, ô mãe, ô mãe. Até a hora que eu encontrava ela, achava ela, cumprimentava ela. E hoje passou, né? Mas passa. Mas faz parte, é um ciclo da vida, né? Hoje nós temos mães aqui, nós temos filhos, né? E vamos honrar, já ouvimos tantas coisas lindas aqui de mãe que era desnecessário, né? Até falar alguma coisa, né? Já foi dito tudo, né? Todas as características, as evidências daquilo que uma mãe é. E vocês ouviram aí, muito do que foi dito aqui falou profundamente com vocês, porque realmente vocês são tudo isso, né? Falando das virtudes, né? Será que mãe tem defeito? Será que mãe tem defeitos, né? Eu acredito que a nossa mãe não tem, né? Nossa mãe sempre vai ser a melhor mãe do mundo, né? Sempre vai ser a melhor mãe do mundo. Porque mesmo que possa parecer que uma mãe possa ter algum defeito, assim, a gente expressa isso com cuidado. Mãe é cuidadosa, né? Se a mãe ela fala alto com o filho, se ela repreende o filho, né? É sempre buscando o melhor do filho. É sempre no propósito de ensinar, de orientar, né? Ah, minha mãe é brava. Ah, minha mãe é muito brava, né? Não, ela não é brava, ela é cuidadosa, né? Ela tem um cuidado muito especial por você, por isso que ela cuida de você, por isso que ela é brava, né? Minha mãe é insistente, minha mãe não tem paciência, né? Não é que a sua mãe não tem paciência, ela tem muita paciência, você é que tira a paciência dela, né? Somos nós que tiramos a paciência da mãe, né? Mas mãe é tudo de bom. E eu quero ler aqui, para a nossa breve reflexão, né? Em 2 Timóteo 1,3, né? Paulo dizendo aqui, trazendo à memória a fé não fingida que tinha em que tinha e qual habitou primeiro na sua avó Lóide e também na tua mãe Eunice, e estou certo que habita em ti. O apóstolo Paulo aqui falando para Timóteo, né? Nesse contexto aqui nós temos 2 mães, 2 filhos e um neto. E Paulo ele dizia a Timóteo, né, fazendo referência, né, daquilo que ele tinha aprendido, né? Da fé que é em ti. Então, 2 mães, 2 filhos, um neto e um legado de fé. Mãe sempre deixa um legado. Legado a gente pode entender como experiências, né? De momentos que se passou e que ficaram guardados na memória e que a gente sempre traz para nós, né? Um legado, né? Eu acho que cada um de vocês aqui tem um legado das mães de vocês, né? O legado que eu tenho da minha mãe é que ela era uma mulher de oração. Muitas vezes
muitas vezes eu cheguei aqui e minha mãe estava orando. Estava orando. Era muito comum eu encontrar minha mãe orando. Não importa qualquer hora do dia, ela estava orando. Esse legado traz experiências. A gente busca aquilo que ficou e traz para nós, para nossas vidas. E é isso que Paulo estava dizendo aqui para Timóteo, né? Olha, eu tenho lembranças, né? Eu trago a memória daquilo que você é hoje, Timóteo, daquilo que você é, daquilo que você representa para o ministério da fé. Eu trago a memória de algo que eu ouvi e vivi em tua avó. Tua avó era assim, Timóteo. Tua avó fazia essas coisas. E também na tua mãe. A tua mãe também era desse jeito, Timóteo. E eu espero que essas coisas existam em você. Uma fé não fingida. Uma fé leal, lealdade. Isso é muito bonito. A gente trazer referências de pessoas que um dia caminharam do nosso lado e hoje não estão mais, ou mesmo assim estão ao nosso lado, mas essas pessoas nos trazem referências de como devemos ser, de como devemos andar, de como devemos proceder, de como devemos seguir na vida. E Timóteo tinha ele tinha fé não fingida, fidelidade, lealdade a Deus, porque Paulo tinha visto isto na mãe dele, na avó dele, e que hoje Timóteo trazia para a sua vida, e que possivelmente os seus filhos iriam ver em Timóteo esse mesmo legado, essa mesma experiência. Isso é muito importante. Então, mães, tem filhos olhando para você, aquilo que você faz, o seu proceder, e tudo aquilo que foi mencionado aqui hoje, né, sobre virtudes de uma mãe, a paciência, a temperança, né, o amor, a dedicação, o cuidado, né? Os filhos veem isso nas mães, e as mães, elas realmente exercem todas essas coisas. Tem um ditado que diz que ser mãe é padecer no paraíso. Ser mãe é padecer no paraíso. E é verdade, né? Padecer no paraíso, a gente pode trazer para aqueles momentos em que uma criança, por não saber falar, chora tanto. Padecer no paraíso é você perder noites de sono. E mesmo sabendo que você não vai conseguir dormir, você não sai do lado daquele serzinho tão pequenininho que chora por não saber falar, e você diz, né? Nossa, eu queria que a dor dele estivesse em mim. Ele não sabe falar. Quantas mães já não olhou para o filho e falaram: meu Deus, podia ser em mim essa dor que ele está passando, né? Podia ser dor em mim. Eu lembro de algumas vezes, né, quando a Edivânia, né, nós tínhamos o Helder pequenininho, e a gente foi levar ele uma vez para levar a vacina, né, e deu vacina na perninha dele, né. Quem estava chorando era a Edivânia. A Edivânia chorava. E outro dia nós recebíamos aí de um pai, o depoimento de um pai, né, do Leandro conversando com a Edivânia: oi, Edivânia, fui levar a Heloísa? Isadora. A Isadora para dar vacina, eu comecei a chorar. Ela chorava e eu chorava do lado, o pai chorando, imagina a mãe. Isso é padecer no paraíso. A gente sofre pelos nossos filhos, a gente dá tudo pelos nossos filhos. A gente passa fome pelos nossos filhos. Não passa fome, mas a gente tira da nossa boca para dar para o filho, né?
E os esforços que a gente faz para ver essa criança crescer, ser instruída, se dar bem na vida, né? Os esforços, né? A gente faz de tudo, tudo, né? Para ver um filho bem sucedido. Isso é padecer, irmão. E o paraíso? O que é o paraíso? O paraíso é você chegar de manhã, ao levantar, olhar para aquele rostinho, dormindo, e você começar a conversar, começar a falar, você começar a rir, né? Falar palavra que nem você entende, né? Bilu, 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 que coisa, é mais ou menos assim. E não é assim? Eu lembro que eu era assim, eu conversava com ela, quando ela era pequena, eu conversava com o Mateus, né? E ficava lá conversando com ele. É paraíso, isso é paraíso, né? Isso é muito gostoso, não tem prazer muito maior, né? Uma mãe, um pai, quando vê ali seu filhinho crescendo, isso é muito bom, né? E diante de todas essas coisas nós vamos vivendo, né? E é gostoso você instruir seu filho. E uma coisa muito comum que eu vejo nas mães é achar engraçado aquilo que o filho faz de errado. Fez coisa errada, eu falei, ai que bonitinho, tá errado, né? Tá errado, quebrou, tadinho dele, né? É assim, né? Eu vou contar a experiência da minha sogra, da minha sogra, né? Quando os netinhos, né? Dela, né? E ninguém arrotava, né? Gorfava, né? Oh, graças a Deus, doutor. Graças a Deus. Aí, conforme foi crescendo, né? Dava um menino, que é isso? Para com isso! Né? E a gente fala, mas o pequenininho é bonitinho, né? É errado, mas é bonitinho, né? E quando o filho começa ali, pequenininho, a falar aquelas palavrinhas que não deve, né? Aí o pai acha engraçado, né? Mas a palavra de Deus nos alerta com relação a isso. É engraçado, mas não é certo. Ensina o menino no caminho que deve andar, para que quando ele crescer, ele não venha se esquecer daquilo que aprendeu, né? Então não é pelo fato de ser engraçadinho, de ser bonitinho, né, que a gente vai apoiar os erros dos nossos pequeninos, né? É desde a tenra infância que a gente começa a ensinar, né? E aplicar o que é certo, e ensinar principalmente na admoestação e no ensino dos caminhos do Senhor. Eu coloquei aqui, né, que a gente pode virtudes de uma mãe, né? E já foi falado aqui, né? Todas as virtudes de uma mãe já foi falado, mas eu coloquei algumas, né? Faltou muitas aqui, virtudes de uma mãe, né? Mas uma das virtudes de uma mãe é o amor incondicional, né? O amor incondicional. A mãe, ela dá vida pelo filho. A mãe, a verdadeira mãe, ela dá vida pelo filho, né? E uma história bastante conhecida na Bíblia, né? Sobre um verdadeiro amor de mãe, né? A mãe verdadeira é aquele fato de aquelas duas mulheres se aparecerem diante de Salomão, né? E as duas dormiam na mesma casa, e à noite uma dormiu sobre o filho dela e o filho morreu. E quando amanheceu, o filho é meu, não, o filho é meu, não, esse é meu filho, esse é meu filho, não, o filho é meu, o seu foi o que morreu, não. E esse impasse precisava ser resolvido, e chegaram até Salomão e falaram, olha, nós temos um impasse aqui, né? Precisa resolver, ela está falando que é filha dela, mas o filho é meu. Salomão, está muito fácil resolver isso, né? Um já foi, então tem um, então pronto, a gente divide no meio e dá metade para cada uma, né? A mãe que não era verdadeira, que não tinha nenhum sentimento assim profundo, falou assim, não, tá bom, para mim tá bom. Mas a mãe verdadeira falou, não.
deixa ele com ela. Deixa o meu filho vivo, né? Não faça tal, mas deixa ele com ela. Salomão decifrou, né? Falou assim, não, entrega o filho para ela, porque ela é a mãe verdadeira. A mãe jamais ela quer ver o mal de um filho, né? O filho sofrer, né? Nós vemos aqui umas virtudes de uma mãe, dedicação, né? Toda mãe é dedicada para garantir o bem-estar do filho, que o filho seja bem sucedido na vida, e a mãe faz de tudo para garantir o bem-estar do filho, né? Com estudo, com ensino, né? Ela sempre vai fazer isso. A mãe é dedicada, né? E a gente, né, vê o que as nossas mães fizeram por nós, né? Paciência, né? A paciência ela desenvolve o caráter. A paciência de uma mãe desenvolve o caráter dos filhos, né? Porque o filho, aquele filho que causa assim uns transtornos em que a mãe possa exigir paciência, ele vai entendendo que existem coisas na vida que ele precisa mudar, que ele precisa desenvolver um caráter para que, se a mãe está perdendo a paciência com ele, né, de alguma forma, é porque alguma coisa ele tem feito que não está de acordo, né? E a mãe, com aquela paciência, vai ensinando, vai orientando, para que aquele filho possa se encaixar dentro de um padrão que o caráter dele possa ser desenvolvido, né? Sabedoria, né? Transmitir a sabedoria é transmitir ensinamento aos filhos, né? Ensina o caminho, né? Ensinar valores morais, valores espirituais, acima de tudo, valores espirituais, né? A mãe sabe, ela sabe que precisa ensinar a criança, o filho, no caminhos do Senhor, né? Para que no futuro esse filho não venha se desvirtuar, né? Esse filho, ele vai ser lançado numa sociedade, né? E a gente sabe que uma sociedade bem estruturada, ela começa quando os filhos são formados dentro de um lar, dentro de uma família. É isso que acontece, né? E força, né? Uma mãe nunca desiste de lutar pelos seus filhos. Dedicação e força. Uma mãe nunca desiste de lutar pelos seus filhos, né? Seu filho pode ser trabalhoso, né? Como diz aí, né? Tribuloso, né? Tem uns filhos que são tribulosos, né? Tem um filho que dá trabalho para a mãe mesmo, né? Da mesma forma que tem aqueles que são amorosos, né? São cuidadosos, né? Que honram o pai e a mãe. Tem filhos que dá trabalho mesmo, né? Mas uma mãe nunca desiste de lutar com o filho, né? Já foi dito aqui que o filho sempre vai ser o filhinho da mamãe, mesmo depois de casado, né? A mãe sempre vai ter o cuidado do filho. Vai falar assim, meu filho casou, ele constituiu família, agora ele é dono da sua própria vida. Não, mas a mamãe, ela sempre vai ter essa dedicação, né? E uma mãe nunca desiste do filho, né? E a perseverança, né? Uma mãe nunca desiste nunca, né? E vocês que são mães, vocês sabem disso, né? Sempre cuidando, sempre orientando, sempre dando uma palavra de conforto, né? E é isso, né? Poderia falar muitas coisas aqui, mas eu quero me ater ao primeiro verso que eu li, né? A fidelidade, né? Fidelidade. Tem olhos olhando para você, mãe. E além de tudo, mãe, ela é um espelho. É um espelho. E é muito raro o filho falar que uma mãe não foi uma mãe boa, uma foi mãe. É muito raro. Porque é difícil você não encontrar nas mães todas essas virtudes que a gente falou aqui. Muito difícil você não encontrar, né? O amor de mãe é tão grande que o próprio Deus, né?
Ele disse, ele usou, né, nas suas palavras essa expressão, né? Pode uma mãe esquecer-se do seu filho? Pode uma mãe esquecer-se do seu filho? Que gerou, que amamentou, que cuidou, né, que tratou, que ensinou. Pode uma mãe esquecer-se do seu filho? É uma pergunta. É difícil, não é? Difícil. Veja que Deus usou a referência da mãe para demonstrar o amor dele por nós. Por isso que a gente sempre diz que o amor de Deus é comparado ao amor de uma mãe. E Deus, ele fala, olha, ainda que uma mãe venha esquecer, né, do seu filho que criou, eu jamais me esquecerei de ti, de nós, né? Então, a gente sabe que infelizmente tem mãe que esquece, né? Infelizmente tem mãe que esquece. Mas nós somos gratos pelas mães que nós temos, porque foram mães que foram ensinadas na palavra de Deus, que aprenderam dos seus pais, ensinaram os seus filhos, e agora, como filhos, nós ensinamos os nossos filhos, a ponto de Paulo dizer, olha, eu me alegro por recordar-me da sua avó, Lloyd, da sua mãe Eunice, e hoje eu vejo você, Paulo, que você tem a mesma fé, a mesma fidelidade a Deus. Que Deus possa ajudar a vocês, mães. Poderia falar muitas coisas aqui, mas já foi dito tudo, né? Talvez eu não precisasse nem falar muita coisa, né? Mas já foi dito tudo sobre vocês. Deus abençoe a vida de vocês. Quem é mãe, né? Quem pretende ser mãe, né? E que vocês possam assim, sempre deixar um legado de fé, fidelidade e esperança para os seus filhos, né? E é muito bom a gente lembrar da nossa mãe, né? Talvez muitos não tiveram aquela experiência, né, de uma vida completa. Tem muitas mães que partem muito cedo, né? Mas mãe é tudo. Parabéns para vocês, mães.